E nesse último ponto, o que é que se pode fazer? O PSI 20 é descrito muitas vezes como um mercado pouco líquido, um mercado que é influenciado por 2 ou 3 grandes empresas e um mercado, sobretudo, pouco atrativo para investidores internacionais. Nós, quando discutimos o desenvolvimento e a competitividade do mercado de capitais português, penso que devemos centrar-nos em 2 ou 3 questões muito precisas. A sustentabilidade do mercado, o estímulo do mercado. Para existir um mercado de capitais atrativo, é necessário que o número de empresas e o número de instrumentos que nele se encontra cotado seja o mais vasto e interessante possível. Aquilo que nós temos visto é que, de facto, o número de empresas cotadas, o número de instrumentos cotados, parece ser insuficiente, designadamente em comparação com aquilo que se passa noutras praças. E, portanto, é necessário refletir, mas refletir de forma precisa e tentando encontrar razões não genéricas, mas razões concretas, perceber como é que nós podemos fazer com que o nosso mercado disponha de mais empresas, mais instrumentos, garantindo maior visibilidade a essas empresas e a esses instrumentos e, portanto, cumprindo as suas 2 funções. Nós pensamos e lembramos-nos muitas vezes da primeira função, ou daquela que normalmente se considera a primeira função e que é a função de encontro entre os investidores e as empresas, mas esquecemos-nos muitas vezes da outra função, que é se calhar a primordial, que é a função de financiamento. E neste ambiente em que 2011 provavelmente a banca terá mais restrições ao crédito, é um ambiente favorável para as empresas procurarem essa alternativa? Precisamente, 2011 apresenta-se como um ano em que o dinheiro vai existir em termos de crédito e financiamento em menor quantidade, o acesso a esse financiamento vai ser mais difícil, não só porque os critérios para esse financiamento se tornarão mais exigentes, mas porque os próprios critérios relativamente àquilo que são as exigências de capital dos bancos se tornarão igualmente mais exigentes. Também as análises de risco vão ter de ser mais apuradas e, portanto, funcionarão como um condicionante maior a que as empresas possam aceder a esse tipo de financiamento. E o mercado de capitais apresenta-se nesse preciso contexto ainda mais como um mecanismo de eficiência e um mecanismo por excelência onde, de facto, as empresas podem recorrer para se financiar. Agora, há várias razões pelas quais muitas empresas não convocam logo na sua reflexão esta hipótese como uma hipótese inicial. Isso tem a ver com razões culturais, obviamente, mas essas podem ser estrutura do tecido empresarial português. A própria estrutura do tecido empresarial, mas depois tem a ver com outros aspectos que também precisam de ser enfrentados e encarados, como, por exemplo, aquilo que tem a ver com os custos de financiamento com capitais próprios ou com capitais alheios, onde podemos, de facto, estar perante uma situação em que chegamos à conclusão que esse financiamento através de capitais próprios acaba por sair de algum modo mais caro, por razões fiscais e outras. Mas e, portanto, essa provavelmente era a realidade até agora, não é? A partir de agora, com essas restrições de crédito à banca, talvez haja uma alteração. Talvez haja aqui uma alteração e, portanto, talvez se consiga que, apesar desses custos, passe a ser mais interessante fazer esse acesso através do mercado de capitais, mas ainda assim é necessário analisar e identificar e encontrar soluções para resolver aquilo que possam ser aspectos de disfuncionalidade que estejam a diminuir a competitividade do nosso mercado de capitais quando comparado com outros e, designadamente, que possam estar a contribuir, de algum modo, para afastar os investidores nacionais do seu próprio mercado de capitais, porque nós temos assistido, de facto, a um aumento do número de investidores estrangeiros a atuar no mercado português, mas temos também assistido, de algum modo, a uma retirada dos investidores nacionais. E o mercado de capitais carece, de facto, de ter uma boa base de investimento doméstica, não apenas no retalho, que é importante, mas que é, para os volumes que temos em mente,
de algum modo marginal, mas principalmente uma base doméstica de investimento institucional. E, portanto, há aqui trabalho a fazer e, de facto, nós pensamos que é possível darmos o nosso contributo, designadamente porque os especialistas nesta matéria, estando de certeza em outros lugares, estão também de certeza nas empresas cotadas que vivem com estes problemas no seu dia-a-dia. A Associação está a dar os primeiros passos. Em termos de iniciativas, o que é que se pode esperar para 2011? A Associação foi constituída em dezembro. Era um objetivo que ela fosse constituída ainda em 2010 e esse objetivo foi cumprido. Encontra-se agora em fase de instalação e, portanto, há um conjunto de atos burocráticos, administrativos, etc., que estamos a realizar no sentido de tentarmos, em março, e esse é o meu objetivo pessoalmente, conseguirmos estar a funcionar a 100%. Sem prejuízo, há um conjunto de atividades que já estão a ser desenvolvidas, designadamente de contactos, ainda que neste momento ainda informais, com autoridades nacionais e internacionais e com outros agentes de mercado com os quais esperamos ter a oportunidade de vir a colaborar. E há aqui um conjunto de grandes temas em relação aos quais nós vamos intervir mediante aquilo que é o plano estratégico que nesta altura está a ser elaborado e que há de ser aprovado nos órgãos sociais durante os meses de janeiro e de fevereiro. Há aqui um lado de representação. É muito importante que as empresas emitentes no mercado possam expressar a sua voz perante as autoridades, designadamente nestes processos regulatórios que estão em curso. Há aqui um processo de afirmação. É importante que, em termos sociais, nós nos habituemos a olhar para as empresas cotadas não como uns acrónimos e uns dígitos que aparecem nos ecrãs a verde ou a vermelho e que estão a subir ou a descer, mas como verdadeiras organizações que são bem geridas e que criam riqueza e emprego para o país e que contribuem de forma muitíssimo significativa para aquilo que é a arrecadação de dinheiro por parte do Estado e que, além disso, ainda têm um papel económico e social que desempenham nas suas comunidades e através das suas diversas iniciativas de responsabilidade social. Há aqui um papel de reflexão. Como eu referi há pouco, é necessário que a reflexão que nós fazemos sobre estes temas deixe de se basear apenas em análises de muito alto nível e passe a ir à procura das questões concretas que é necessário resolver e que, neste caso, com o nosso contributo, nós possamos, colocando o peso do conjunto das entidades emitentes junto das diversas autoridades, sejam elas regulatórias, seja o Estado, podermos fazer ver aquilo que é o nosso ponto de vista na perspectiva da melhoria do ecossistema em que o mercado de capitais português se move. E, portanto, há aqui um conjunto, eu poderia continuar durante mais algum tempo. Mas nós certamente há aqui um conjunto de objetivos que pretendemos acompanhar a atividade da tendo Associação. em conta esta ideia de melhor desenvolvimento e competitividade do nosso mercado de capitais. E nós vamos continuar a acompanhar essa atividade. Obrigado pela presença neste fecho de contas. Entrevista a Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da Associação de Emitentes de Valores Cotados em Mercado.